NR1, o que essa norma exige das empresas hoje e o que isso revela sobre o momento que nós estamos vivendo. NR1, empresas, riscos psicossociais, saúde mental, gerenciamento de riscos, programa de gerenciamento de riscos, riscos psicossociais, inventário, treinamento, tanta coisa, tem tanta coisa acontecendo e o fato é que todas essas coisas nos afetam de uma forma ou de outra. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre tudo isso, de maneira que a gente possa trazer isso aqui de uma forma mais simples, mais prática, muito mais pragmática, que alcance você, que você consiga entender tudo isso, que traga a importância desse tema hoje. Hoje eu quero conversar com você sobre esse tema que eu considero extremamente importante, mas de uma forma diferente de tudo aquilo que você já viu na internet. Eu sou Carlos Frois, José Carlos de Oliveira Frois, mas pode me chamar de Carlos Frois apenas. Sou diretor da Quatro Tempos, curso de treinamentos, uma empresa que já treinou milhares de pessoas e centenas de outras empresas. Há muito tempo a gente vem trabalhando dentro das empresas, oferecendo no corporativo condições de que a gente possa trabalhar efetivamente a nossa saúde e obviamente que isso envolve a saúde mental. E hoje a NR1 vem falando exatamente sobre isso, sobre os riscos psicossociais e a saúde mental no trabalho. Então, tudo que se fala sobre a NR1 hoje, essa norma regulamentadora número 1, fala exatamente sobre esse tema. A gente está falando sobre saúde e segurança do trabalho e a gente está falando de algo que nos afeta, aquilo que pega diretamente em cada um de nós e, acima de tudo, na vida que nós vivemos, na vida que nós levamos e na relação que nós temos com as pessoas que tanto amamos. Mas uma coisa que eu tenho sentido, e talvez esse seja o momento de debater um pouco mais, de trocar um pouco mais sobre tudo isso. Esse assunto tem, de certa forma, tem sido visto, falado, ele vem muito acompanhado de muita ameaça, muita pressão, ou então parece que tem uma questão de culpa envolvida no meio. A gente nota que até algumas pessoas buscam até criar um certo conflito entre as empresas e as pessoas. É aquela coisa do tipo assim, olha agora, você é empresário tóxico, olha o que você está fazendo, agora acabou a brincadeira, agora tudo mais vai ser mais sério. E eu acredito, mas acredito de verdade mesmo, que esse não é o melhor caminho. Eu entendo que esse não é o melhor caminho. Sabe por quê? Porque quando a gente olha com mais profundidade, com quanto mais profundidade a gente olha para isso, a gente vai entendendo que isso não é apenas uma mudança, não é a mudança de uma norma apenas. É uma mudança de consciência. E aqui é que está a grande chave. Se é uma mudança de consciência, passa a ser uma transição também importante na forma como a gente enxerga o trabalho, na maneira como a gente enxerga as pessoas, na forma como a gente enxerga as relações humanas, na maneira como a gente enxerga o impacto emocional que tudo isso vem gerando. Talvez o mais importante seja entender agora que a empresa e o colaborador não tem que estar em lados opostos, entende? Não é uma polarização. Até então vocês não olhavam para nós, agora vocês vão olhar. Até então nós não éramos vistos com o respeito que deveríamos, mas agora sim. Eu acho que não. Eu acho que, no final das contas, não existem lados opostos. O que existe são pessoas, são famílias, são vidas que estão ali funcionando. Eu sempre digo, tem uma coisa que eu sempre falo, que é o seguinte: no fundo, uma empresa, ela é composta, e você sabe disso, ela é composta pelas pessoas que estão ali. São as pessoas que vão fazer toda a diferença do mundo. A gente já vem há mais de 25 anos, 30 anos, a gente vem trabalhando com pessoas e há 30 anos a gente vem batendo exatamente nessa tecla, que a diferença não está em algo, mas a diferença está em alguém. E é sempre assim. O que traz qualidade não é algo, é alguém. O que faz com que você tenha condições de ter talvez muito mais
consistência no seu trabalho, muito mais realização, muito mais performance. São as pessoas. Não é algo, é sempre alguém. No final das contas, como eu te digo, uma empresa ela é feita de pessoas. E quando essas pessoas adoecem, o que acontece? O ambiente adoece. A produtividade cai, as relações pioram. E de uma forma ou de outra, toda a sociedade sofre esse impacto. Isso vai atingir a nossa casa. Essa que é a verdade. Então isso vai afetar diretamente a nossa família. Então hoje eu quero trazer para você uma visão muito mais madura, mais equilibrada e principalmente mais responsável sobre todo esse tema. O que eu quero trazer hoje aqui, num primeiro momento, é o que a NR1 está mostrando para a gente. O que ela está trazendo para a gente e o que ela está dizendo assim, olha, vamos olhar para isso. Antigamente, olhava-se para questões físicas, para as questões biológicas, olhavam para as questões que não envolviam diretamente as pessoas. Mas agora, o foco está na pessoa. E o foco está na saúde dessa pessoa. Tem uma coisa que é importante que a gente entenda, que a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que saúde é o equilíbrio de todas as áreas do ser de uma pessoa. Então, quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala de olhar para todas as direções. Olhar para tudo aquilo que compõe o ser humano. E aquilo que compõe o ser humano é o que compõe a empresa em sua essência. Então, veja, a NR1 ela não surgiu do nada. Essa mudança na NR1 não surgiu do nada. Ela, no fundo, é uma resposta a algo que já vinha acontecendo há muito tempo. Nos últimos anos, né? Não no último ano, mas nos últimos anos, uma coisa que a gente viu crescer é o número de afastamento por doenças emocionais, quadros de burnout ou burnout, como você queira chamar, que estão ligados a sentimentos de ansiedade, de pânico, de depressão, conflitos, desmotivação. Todas essas coisas, elas afetam violentamente o dia a dia das empresas. Elas tiram das empresas a possibilidade de que essas empresas possam alcançar um outro patamar e trazer muito mais, talvez muito mais recurso e muito mais reconhecimento para quem trabalha ali dentro. Agora, isso começou a revelar uma questão que é muito mais importante nesse momento. Não existe, presta bastante atenção, não existe desempenho sustentável sem saúde. Desempenho sustentável é saúde no final das contas. Então, durante muito tempo, o foco das empresas estava só no resultado, nas metas, na produção, no crescimento. Estava ligado em tudo isso. E agora quero te dizer, mas isso faz sentido, não é? Faz sentido. Sabe por quê? Porque as empresas, elas precisam crescer. A gente sabe que uma empresa ela precisa gerar resultado. Ela necessita de gerar resultado. Ela precisa apoiar os investimentos que são feitos. Ela precisa dar retorno aos seus investidores. E ela precisa, acima de tudo, sobreviver no mercado. Mas, ao mesmo tempo, ficou evidente, acho que para mim, para você, para todos nós, que não basta cuidar apenas da estrutura física, biológica, como a gente viu. É necessário, e mais do que nunca, é necessário olhar para o impacto psicológico, emocional e relacional do ambiente corporativo. Acho que uma das coisas que fez com que isso também ganhasse força foi a percepção que nós tivemos nos últimos anos da nossa fragilidade. Eu acho que a gente passou por um momento, o planeta passou por um momento, dentro daquilo tudo que a gente viveu, de ficar em casa, de não poder se relacionar com as pessoas. A gente passou, durante aquele período duro e difícil, onde o mundo adoeceu,
a gente passou por um momento onde a gente conseguiu perceber a nossa fragilidade e perceber como é importante cuidar dessa saúde emocional e de tudo isso. E é exatamente aqui que a NR1 ganha muito mais força. Então, o que ela exige, de fato, na prática, assim, de uma forma bem simples e objetiva? O que ela está trazendo é que ela estabelece que hoje as empresas precisam identificar, olha só, identificar, avaliar e gerenciar os riscos presentes no ambiente de trabalho. Isso já existia, obviamente, como eu te disse, para os riscos físicos. Mas o que ganha destaque agora são os chamados riscos psicossociais. Não se preocupe não, porque a gente vai fazer uma série de vídeos onde a gente vai entender melhor tudo isso. Mas o fato é que a gente tem que tirar esse tema do campo abstrato, entende? A gente tem que entender um pouco melhor como tudo isso funciona. Quando a gente fala de riscos psicossociais, nós não estamos falando de algo que seja distante da realidade, nem mesmo distante da sua realidade. A gente está falando de algumas situações bem cotidianas, coisas que estão rotineiramente na nossa vida, já no nosso dia a dia, na nossa casa, nos estudos, mas principalmente dentro das empresas. Um exemplo disso, alguns exemplos disso, alguns pontos. Sobrecarga constante, falta de clareza nas informações, uma pressão excessiva dentro do trabalho ou nas relações. A gente fala também das lideranças despreparadas, dos ambientes hostis que a gente enfrenta. E quando a gente fala de lideranças despreparadas, veja, eu entendo que as pessoas estão... as coisas estão correndo cada vez mais de uma forma impessoal, cada vez mais impessoal, ou seja, todo mundo hoje fica conectado apenas nas telas e aquela coisa de rolar a tela e que é só uma descarga rápida de noradrenalina, de adrenalina, de serotonina, algumas coisas que a gente sabe que vão chegar, mas elas se evaporam rapidamente. E o que fica são as relações. As relações são mais importantes. E a gente vê que hoje nós temos lideranças que estão totalmente despreparadas para isso. Isso acaba gerando ambientes que são extremamente hostis. E esse ambiente hostil também não nasceu do nada. Sabe, o que acontece é que, de uma certa forma, isso começa a crescer, ele começa a ser fermentado e crescer a partir de relações que estão se deteriorizando já. Relações complicadíssimas. E isso está na base, na relação interpessoal, na compreensão de como isso funciona. Outra coisa que a gente vê também são os conflitos recorrentes. Agora, olha que interessante. O conflito não é ruim. A gente sabe que o conflito ele é importante. O conflito ele faz com que a gente possa crescer. Mas o conflito funcional. O que a gente tem visto ultimamente são conflitos disfuncionais, totalmente disfuncionais. Isso acaba gerando falta de reconhecimento, medo constante e, acima de tudo, uma insegurança psicológica. É isso que a gente chama de riscos psicossociais. Tudo isso vai impactar diretamente o comportamento, a saúde e, acima de tudo, a produtividade. Além do que, vai acabando na base com as relações humanas dentro da empresa. E é nesse sentido que a norma começa a dizer: tudo isso precisa ser observado. Isso também precisa ser muito observado. Então, veja que a NR1, ela, na verdade, é só um ajuste. O que a gente está vendo é um ajuste. E tem agora um grande equívoco que a gente precisa evitar. Existe um ponto muito importante aqui, um ponto para o qual a gente deve olhar sempre. Ela não deve ser usada nunca como uma ferramenta de ataque às empresas, entende? Eu tenho visto muitas pessoas, como eu te disse,
com um discurso. Olha, eu quero ver agora o que vocês vão fazer, que desculpinha vocês vão dar. A norma não veio dizer para as empresas, vocês são vilãs. Ela não está dizendo, o sofrimento emocional é culpa única e exclusiva do empregador. Eu acho que o que ela está mostrando é algo muito mais maduro dentro das nossas relações. O que ela vem nos mostrar é que se a gente não se cuidar, se a gente não cuidar do nosso ambiente, se a gente não trabalhar isso vai afetar o futuro da nossa família, o futuro do nosso país e, quiçá, o futuro das coisas que a gente sonha nessa vida. O ambiente de trabalho, queira ou não, ele influencia diretamente a saúde das pessoas. E aqui é que a gente tem que ter uma visão de que isso precisa ser cuidado com mais responsabilidade. Trazer outros instrumentos, outras ferramentas, outros mecanismos que nos ajudem a cuidar disso de uma forma, como eu disse, muito mais responsável. Porque tem uma coisa que a gente não pode esquecer. As empresas, elas também vivem na pressão. Porque, veja, parece que a gente está dizendo assim, a empresa e nós, a empresa e os funcionários, a empresa e as pessoas. Mas são pessoas, sempre. Agora, tem uma coisa que é inegável, né? Enquanto organismo, enquanto corporativo, enquanto um organismo vivo como empresa, ela lida com o mercado, ela lida com concorrência, ela lida com custos, com metas, ela vai lidar com desafios econômicos e vai lidar, acima de tudo, com uma necessidade de resultado, como a gente já falou. Então, o que a gente tem que fazer é tirar essa conversa do campo da acusação, do campo da cobrança apenas, e entrar no campo da construção. Então, esse ponto nós não podemos deixar de lado. A gente tem que olhar para ele o tempo todo. E isso vai gerar, para todos nós que estamos envolvidos dentro desse processo, um desafio real aqui dentro das empresas. E essa talvez seja uma das maiores dificuldades. Que desafio real é esse que a gente vai trabalhar com ele? Durante muitos anos, as empresas aprenderam apenas a lidar com processos, indicadores, produção, planejamento. Ou seja, as empresas estão acostumadas a lidar com produção, com planejamento, com esses indicadores, com todas essas coisas. Elas, no fundo, elas estão muito preparadas para lidar com métricas, sempre. Mas poucas empresas foram preparadas, ou poucos foram preparados para lidar com as emoções, para lidar com o comportamento humano, para lidar com a segurança emocional, psíquica das pessoas. Poucos estão preparados para lidar com as relações interpessoais. E isso, veja, isso não significa uma falta de preocupação, porque senão parece isso. Não está se preocupando com isso. Não. Na maioria das vezes, o que significa é uma falta de só uma competência nessa área. Agora, veja, quando eu falo de competência, não é algo ruim nesse sentido de que... Porque uma empresa pode ser extremamente competente em muitas áreas e ser incompetente em outras áreas. Competência, o que é uma competência? Uma competência, ela envolve conhecimento, habilidade e atitude. Como eu disse, as empresas têm muito conhecimento, muita habilidade, muita atitude para lidar com o mercado de várias formas, mas talvez não para lidar com as pessoas de várias formas. Então aqui a gente precisa desenvolver competências, ou os famosos skills, os soft skills, o soft skill, o hard skill. A gente vai ter que desenvolver esses instrumentos e essas ferramentas para a gente poder ter essas novas habilidades aqui. Sabe, tem uma coisa que a gente precisa considerar. Desenvolver pessoas não é tão simples quanto controlar um processo. Não é tão simples quanto controlar uma métrica, quanto avaliar ou analisar uma métrica.
Eu acho que o que as empresas estão tentando entender hoje é como é que eu vou cuidar de tudo isso sem perder performance. Entenda, essa pergunta, queira você ou não, ela é legítima. Ela é legítima. Porque uma empresa saudável, ela não é uma empresa sem as suas metas. Ela não é. Uma empresa, ela precisa, antes de tudo, equilibrar resultado, desenvolvimento humano e sustentabilidade emocional. Agora, a questão é como fazer isso, como desenvolver isso. Esse é o desafio. Por isso que eu falo para você que é um grande desafio, que é começar a desenvolver a mesma competência para trabalhar com esses elementos que tem para trabalhar com os outros elementos que já vem trabalhando. E aqui entra o papel da liderança. Se existe um ponto central nessa mudança, esse ponto é a liderança. Uma liderança que vai ter que, antes de tudo, começar a trabalhar suas próprias crenças, os seus valores, e quebrar com certos dogmas que, às vezes, foram estabelecidos lá atrás e que nos mantiveram, ou que nos fizeram com que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. O comportamento de uma liderança, ele influencia diretamente o ambiente emocional da equipe. Queira ou não, um líder ele pode gerar, dentro de sua equipe, clareza, segurança, crescimento, pertencimento. Veja que todos esses elementos são importantíssimos. Durante muitos anos, mais de 20 anos, a gente vem trabalhando com treinamentos de liderança. Treinamentos de liderança que trabalham os aspectos emocionais, que trabalham uma liderança para o mundo. Ser líder de si mesmo, ser líder da sua própria vida, entender que nossa vida está ligada à vida dos outros e que se a gente não fizer algo por nós, nós não estamos fazendo pelo outro também. Então, fazer por nós é fazer pelo outro. É uma compreensão muito maior da responsabilidade que eu tenho, que em cada passo que eu dou, eu afeto diretamente a vida de uma outra pessoa. Agora, uma liderança, se não estiver preparada, ela pode gerar também medo, pressão constante, insegurança e uma grande exaustão dentro do processo. Mas eu queria te dizer o seguinte, muitas vezes isso acontece sem intenção. Por isso, esse novo cenário, ele exige líderes mais preparados emocionalmente. Não os líderes perfeitos, até porque ninguém é perfeito, a gente entende isso. Mas líderes mais conscientes. Eu sempre disse, quanto mais consciente a gente tiver, mais leve a nossa vida vai ser. A consciência é a percepção desse mundo que nós estamos vivendo. É a percepção de quem eu sou, de como eu estou. Agora entra aqui um papel importantíssimo, que é o papel do colaborador. É também entender que essa responsabilidade não é só da empresa ou só da liderança. Ela é uma responsabilidade conjunta. Todos os colaboradores precisam entrar nisso também. Eles também precisam, de alguma forma, desenvolver dentro da própria empresa, a partir de si mesmo, autoconhecimento, comunicação, inteligência emocional e definições, mais uma definição muito clara sobre limites. Quais são os seus limites, o limite do outro e como lidar com isso. Com tudo isso, a gente vai definindo aos poucos aquilo que a gente chama de responsabilidade emocional. Porque os ambientes saudáveis, a gente tem que entender que eles são construídos coletivamente. Olha só, isso que a gente está tendo aqui não é uma conversa sobre culpa, é uma conversa sobre consciência, de o quanto que a gente gera de consciência dentro desse processo. E aí tem algo aqui que a gente precisa se conectar. O impacto social disso tudo. Talvez o ponto mais bonito dessa discussão, e eu entendo que isso é o que a gente chama de percepção, é a compreensão de que isso está muito além das empresas. Vai muito além. Como eu já disse aqui, mas o que eu quero reforçar isso. Quando o ambiente de trabalho melhora, as relações familiares melhoram. O nível de estresse diminui. As pessoas vão voltar para casa
e estarão mais presentes. Essa que é a verdade. Elas vão se sentir melhor e muito mais presentes ali no ambiente de sua casa. Isso vai fazer com que a gente tenha famílias mais saudáveis, mais equilibradas e menos, muito menos, doenças emocionais. Ou seja, cuidar da saúde emocional no trabalho não impacta apenas a produtividade. Embora a gente tenha que saber que a gente nunca teve tantos problemas de absenteísmo, a gente nunca teve tantos problemas, tantas dificuldades com faltas ou com queda de performance nos processos como a gente está tendo hoje. Então o que a gente tem que entender é que isso impacta a sociedade como um todo. Essa é que é a verdade. Agora, qual é o grande erro que a gente pode cometer dentro do processo? Dentro desse processo todo. Tem uma coisa que eu acho que a gente precisa estar atento o tempo todo. Aquilo que eu te falei, quanto mais consciente a gente tiver, melhor. Existe um risco importante aqui que a gente não pode deixar de lado. Por isso que a gente precisa estar muito consciente. Transformar isso só num checklist, entende? Que é aquela coisa do tipo assim, não, é só, então, fez, tal. Ou faz um questionário, faz um programinha qualquer, uma obrigação, uma formalidade. Não. Se a gente faz isso, as ações acabam ficando superficiais demais. E tem uma coisa que a gente não pode deixar acontecer nunca. Tem uma coisa que a gente precisa estar conectado com ela o tempo todo. Isso tem que ser para a gente uma verdade, tem que estar vivo dentro da gente. Saúde emocional não se resolve apenas com uma palestra isolada ou um discurso bonito, entende? Aqui cuidamos dos riscos psicossociais, porque nós estamos olhando para o nosso programa de gerenciamento de riscos psicossociais. Não. Esse discurso, ele não é suficiente. Assim como não é suficiente uma campanha temporária, entende? Não dá simplesmente, vamos colocar alguns cartazes e vamos falar isso. Não. Isso exige educação e cultura. E aí eu quero abrir espaço para te falar o que é educação. Educação é uma palavra que, etimologicamente, ela tem a ver com alimentar, nutrir o outro. Então, é algo que a gente deve colocar constantemente, nutrir constantemente a nossa empresa, nutrir constantemente a nossa equipe, nutrir constantemente a cada um dos colaboradores. Ou seja, a gente deve se alimentar disso. E quando a gente faz isso, a gente desenvolve uma cultura. O que é desenvolver uma cultura? É como uma plantação em que a gente vai colocar uma sementinha e a gente vai regar isso o tempo todo. Então isso exige de nossa parte, exige da empresa, exige de todos nós o desenvolvimento dessa nova educação, dessa cultura. Tem a ver com prevenção, tem a ver com diálogo, tem a ver com continuidade, tem a ver com um projeto efetivo. O dia a dia tem a ver com vida, entende? Então, onde é que fica o caminho mais inteligente de tudo isso? As empresas que serão destacadas nos próximos anos serão aquelas que entenderão uma coisa de uma forma bem clara. Cuidar de pessoas não é contrário ao resultado. No fundo, e na verdade, é o que vai sustentar o resultado no longo prazo. Porque o desempenho sustentável, ele depende, acima de tudo, de clareza, engajamento, segurança. Então, veja, olha como esses itens são importantes. Clareza, engajamento, segurança, pertencimento e, acima de tudo, relações muito mais saudáveis. Isso não elimina o desenvolvimento de novas metas e novos objetivos. Não elimina o trabalho profícuo e intenso em cima de desempenho e de performance. Não elimina nada disso. Muito pelo contrário, também não elimina a responsabilidade que a gente tem sobre o trabalho que a gente faz. Mas, ao contrário,
Na verdade, o que isso traz? Muito mais maturidade para a forma como tudo isso é construído. Quando falamos de NR1, é disso que a gente fala. Então, quando a gente fala de NR1 hoje, talvez a pergunta mais importante não seja o que a empresa é obrigada a fazer. Porque esse talvez seja o caminho errado das coisas. O que nós somos obrigados a fazer? Não. Talvez a pergunta mais importante seja: que tipo de ambiente nós queremos construir daqui para frente? Que tipo de ambiente nós queremos construir daqui para frente? E talvez a resposta seja um ambiente onde seja possível crescer, produzir. Um ambiente onde a gente possa gerar resultado e, ao mesmo tempo, preservar aquilo que existe de mais importante dentro de qualquer organização: as pessoas. E tem uma coisa aqui que eu gostaria de trazer para você, e é algo que eu acredito firmemente, sinceramente eu acredito nisso, que esse é um caminho sem volta. Não um caminho baseado no medo. Não. Nem deve ser baseado no medo. Por isso que não dá para chegar com um discurso e dizer: agora eu quero ver o que vocês vão fazer, agora vocês vão ter que aplicar, senão eu vou pagar multa, hein? Tem multa de 40 não sei quantos, 50 não sei quantos, as multas, daqui a pouco vocês vão pagar multas. Não. Eu acho que não pode. Nada do que é baseado no medo vai trazer consistência para a gente, e muito menos consciência. Mas então, ao invés de ser baseado no medo, a gente deve basear isso nessa consciência, numa nova consciência, numa responsabilidade compartilhada, numa parceria. Porque, no final das contas, empresas fortes, elas precisam de pessoas saudáveis. Não dá para imaginar uma empresa forte com pessoas doentes dentro dela. E as pessoas com saúde também precisam de empresas mais conscientes. Então, se eu pudesse dizer algo a você, eu diria: consciência é o caminho. Uma relação de ganha-ganha específica. Um relacionamento onde a gente consiga compreender efetivamente qual é o caminho que nos levará para uma sociedade mais produtiva, mais justa, onde a gente possa trabalhar cada vez com mais tranquilidade, com mais paz e cada vez com mais consciência. Bom, obrigado por estar aqui. Eu espero que tenha sido bom, espero que tenha sido importante. Lembra de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações, aquela coisa toda. E passa esse vídeo para frente para que outras pessoas possam entender um pouco mais sobre a NR1 e o que está por vir, tá bom? Um grande abraço, valeu.